Muito se fala na internet sobre viagem astral, que é possível você sair do corpo físico e vagar pelos planos astrais e ter vários tipos de experiências. Então, neste vídeo vamos abordar um pouco essa questão, o que é a viagem astral e o que, afinal de contas, a gente pode fazer usando essa técnica. Para que serve, afinal de contas, o que é possível fazer com essa técnica? Para quem não sabe, viagem astral basicamente é a hipótese de que você pode sair do seu corpo físico, ou seja, pressupõe a ideia de que nós não somos o corpo físico, nós somos uma entidade extrafísica, não física, né? Alguns chamam de espiritual, outros chamam de dimensional, o nome não importa muito. O fato é que existe algo que é não físico e esse algo é que somos nós propriamente dito. E esse algo, esse espírito, essa alma, seja qual for o nome que se use para descrever isso, ele pode eventualmente se afastar do corpo físico ao qual ele está associado durante o nosso período de vida aqui na Terra. O espírito está associado ao nosso corpo físico. Eventualmente, em condições especiais, você pode desdobrar, ou seja, você pode afastar esse ente espiritual do corpo físico. E a partir daí você pode ter N experiências. Essa possibilidade de você desdobrar o corpo espiritual do corpo físico é citada com vários nomes. Por exemplo, projeção astral, viagem astral, projeção da consciência, expansão da consciência, desdobramento astral e eventualmente outros nomes. São nomes diferentes, mas que basicamente tratam da mesma coisa, ou seja, o fato de que nós somos uma entidade não material que está associada a um corpo físico e eventualmente essa parte nossa não física ela pode ser afastada do corpo físico e funcionar de forma independente. Então, nós somos um espírito, uma entidade não material que está associada a um corpo físico e eventualmente nós podemos nos afastar deste corpo físico e vagar por aí apenas com o nosso espírito. E o que nós podemos fazer? Qual o benefício disso, afinal das contas? Bom, eu vou citar aqui alguns tópicos que eu considero importantes com base nos meus estudos e na minha própria prática com projeção astral, que seriam comprovar a vida após a morte, contato com familiares desencarnados, e esse talvez seja, afinal de contas, o que mais motiva as pessoas a buscarem a prática de projeção astral, a possibilidade de eventualmente elas estarem tendo contato com entes queridos, né, familiares que já desencarnaram. Atendimento terapêutico, viagem no tempo. Viagem no tempo, nossa, é possível viajar no tempo? Sim, com projeção astral é possível, mas não se anime muito, porque a viagem no tempo através de projeção astral é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos filmes. Mas, enfim, vamos dar uma passada sobre isso. Uso profissional, que é um tema meio polêmico, mas você pode não só usar a projeção astral para fins espirituais, mas também para fins profissionais, nada impede. E aperfeiçoamento do ser, que seria o que alguns chamam de ascensão espiritual. Muito bem, vamos ver cada um desses tópicos por partes. Comprovar a vida após a morte. Bom, é uma dedução meio óbvia que, se você pode, enquanto você está vivendo essa encarnação, enquanto você tem um corpo físico, se você pode projetar a sua consciência nos planos astrais e ter vivências e experiências nos planos astrais de forma independente do corpo físico, é uma dedução meio lógica e óbvia que, se você pode fazer isso enquanto está encarnado, você provavelmente também pode fazer isso depois de desencarnado. Ou seja, quando o seu corpo físico para de funcionar e você deixa de existir neste plano físico, a sua consciência, que é não física, que é não material, ela continua existindo no plano astral e pode continuar se manifestando
nos planos astrais, da mesma maneira que você fazia quando você ainda estava encarnado. Essa hipótese ela é questionada por algumas pessoas, por algumas linhas de estudo. Há uma linha de estudo da parapsicologia científica, por exemplo, que afirma que, na verdade, a projeção astral ela só é possível enquanto a pessoa está viva e o cérebro está funcionando, porque ela é basicamente uma manifestação do cérebro. A partir do momento que a pessoa deixa de estar viva, que o seu cérebro para de funcionar, para essa vertente de estudo, eles acreditam que a consciência também para. Ou seja, o fato de você fazer projeção astral não significa necessariamente que existe vida após o desencarne. É a visão desta linha. Mas para a grande maioria das pessoas que é religiosa ou espiritualistas, isso é meio óbvio. Se você pode se manifestar no plano espiritual ou astral, enquanto está encarnado, isso leva a concluir que o espírito que faz essa manifestação no plano astral, ele continua existindo após o desencarne. Contato com familiares e entes queridos desencarnados. Se você entende que essa nossa parte espiritual, essa nossa parte não material, que é a parte que se projeta durante uma prática de projeção astral, se ela existe e continua existindo após o nosso desencarne, é natural imaginar que os nossos entes queridos que já desencarnaram no passado, pai, mãe, avó, tios, irmãos, enfim, todos eles, na verdade, continuam vivos, só que no plano astral. Tá? Isso é uma crença que é meio geral entre todos os espiritualistas de uma forma bem ampla. Ora, se esses entes desencarnados estão ainda vivos e existindo e tendo as suas vivências nos planos astrais, eventualmente, usando a projeção astral, nós poderemos ter contato com esses entes queridos desencarnados. Isso, na prática, não é tão simples, não é tão fácil, porque há, na verdade, vários planos astrais e não apenas um, e há uma série de outras complicações a respeito. Eu acho um pouco engraçado às vezes que as pessoas pensam que é uma coisa muito simples e que você pode simplesmente contactar os entes desencarnados a qualquer hora e a qualquer momento, como se essas entidades que vivem no plano espiritual, elas não tivessem mais nada para fazer. E elas estivessem, pudessem ser chamadas a qualquer momento e para virem conversar com a gente e tal. E eu penso da seguinte maneira: a vida continua depois da vida. E, obviamente, esses entes que estão habitando os planos astrais, eles não estão lá simplesmente fazendo nada o dia inteiro e totalmente à nossa disposição. Eles estão cuidando dos seus próprios afazeres. Não sei exatamente o que eles fazem lá, mas eu suponho que, da mesma forma que nós temos os nossos afazeres no plano físico, essas entidades também têm os seus próprios afazeres nos planos astrais. Então, eles não estão disponíveis o tempo todo para serem chamados, convocados para participar de um encontro espiritual ou qualquer coisa assim. Então, não é uma coisa tão simples você ter contato com os seres desencarnados. Mas é sim uma possibilidade, sabendo que eles estão lá, em algum lugar que a gente não sabe exatamente onde, mas é uma possibilidade sim que nós possamos, em alguns casos especiais, contactá-los. Para quem é terapeuta holístico, essa é com certeza uma ótima possibilidade. Apesar que, dentre as várias hipóteses e possibilidades de terapia holística, existem, claro, aquelas hipóteses de você fazer o tratamento de pessoas à distância, como no caso do Reiki, você tem a possibilidade de enviar Reiki à distância. Mas é uma possibilidade também para o terapeuta treinado que ele próprio se projete no plano astral, com o seu corpo astral, com o seu corpo espiritual,
vá com o seu corpo espiritual até o lugar em que a pessoa que precisa ser tratada está e faça o tratamento energético, faça o tratamento terapêutico dessa pessoa no próprio local. Isso é perfeitamente possível quando o terapeuta domina a prática de projeção astral junto com as suas práticas de terapias holísticas. Viagem no tempo é uma das possibilidades que mais me fascinam na prática de projeção astral. Eu coloquei aqui /estudos porque, é possível você viajar no tempo através de projeção astral, mas para quê? O que é que você vai fazer com isso? A princípio, a ideia é você estudar, você buscar informações, você fazer pesquisa. Você não vai ficar viajando no tempo só por prazer, por passatempo, porque não tem nada melhor para fazer. Então, a princípio, sim, é possível viajar no tempo, embora não seja algo fácil e exija bastante treino e bastante prática. Se fazer uma viagem astral consciente já é algo um tanto trabalhoso e exige bastante treinamento, usar a projeção astral para fazer viagem no tempo é ainda mais trabalhoso. Mas não é impossível. Eu já tentei várias vezes. Confesso que não obtive exatamente os resultados que eu esperava, mas consegui comprovar que sim, é possível. E por que isso seria possível? Bom, eu pretendo abordar isso ainda numa outra parte em que eu pretendo falar sobre os vários níveis dos planos astrais, mas só para adiantar um pouco, na verdade não existe só um plano astral como você pode ver nessa figura aqui ilustrativa. Aqui você vê 7 camadas, sendo que o plano físico seria a camada mais inferior. Acima do plano físico você teria aquilo que geralmente se costuma chamar de plano astral. E é exatamente disso que nós estamos falando aqui em matéria de projeção astral, ou seja, você projetar o seu corpo astral, seu corpo espiritual, para se manifestar neste plano astral. Porém, da mesma forma que além do plano físico existe o plano astral, que muitas vezes é chamado de plano astral inferior, existem também outros planos além do plano astral. Seria aqui mais 5 planos. Não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas só para você saber que na verdade existe mais de um plano astral. Então, o que é que acontece? Quando você sai do plano físico e se projeta no plano astral, a partir do plano astral, como o nosso corpo astral ele é feito de uma matéria diferente, e no plano astral há leis e princípios fundamentais diferentes, o tempo também funciona de forma diferente. Então, enquanto você está com o seu corpo astral, você pode se deslocar no plano físico em tempos diferentes. Porque dentro do plano físico, as leis da física proíbem o deslocamento no tempo. Quem já estudou um pouco sobre física sabe disso. Mas isso se refere apenas ao físico. Como o nosso corpo astral não é físico, a gente não sabe exatamente do que é, mas nós sabemos que ele não é físico, não é feito de átomos como as coisas do plano físico. As leis e princípios da física não se aplicam ao corpo astral. O corpo astral não tem limites dentro do plano físico, da mesma forma que os objetos normais. Limite de espaço, de velocidade, de tempo, nada disso se aplica ao corpo astral. Então, a partir do momento que você está usando o seu corpo astral como veículo de manifestação, você pode se manifestar no plano físico sem limitações e também pode se manifestar em tempos diferentes. É basicamente isso que possibilita que a viagem no tempo seja possível. No próximo vídeo eu pretendo explanar melhor essa questão dos vários níveis de plano astral que existem e o que isso implica para a nossa existência no pós-vida. Uso profissional. Esse é um tema um tanto polêmico,
apesar de que vários grupos iniciáticos abordem bastante essa questão. Geralmente, quando se fala em projeção astral, a maioria das pessoas pensa meio que automaticamente em espírito, em espiritualidade, em vida após a morte ou vida após a vida, né? Mas uma possibilidade real da projeção astral é você usar essa capacidade de se projetar no plano astral para benefício profissional. Não no caso, como já foi citado, do terapeuta holístico, que ele pode eventualmente usar a projeção astral como uma ferramenta de trabalho, mas além disso, da mesma forma que um terapeuta holístico ele pode se projetar no plano astral para fazer atendimento de clientes à distância, qualquer pessoa dominando a arte e a técnica de se projetar no plano astral de forma consciente pode usar isso como ferramenta para buscar informações, para beneficiar a sua vida profissionalmente, buscar fornecedores de algum produto ou serviço, ou até para facilitar negociações e transações comerciais. Você pode se projetar astralmente e ter contato com alguma pessoa de uma outra empresa que possa, de alguma maneira, estar ajudando ou facilitando no fechamento de algum contrato ou alguma coisa assim. Da mesma forma que você pode fazer isso no plano físico, contatar pessoas e conversar com elas, você pode fazer no plano astral. Com a diferença de que no plano astral, basicamente não existem limitações. Então você pode conversar com qualquer pessoa do planeta, desde que, é claro, a outra pessoa esteja aberta a esse tipo de contato. Há algumas limitações também, mas de forma geral, você pode contatar as pessoas no plano astral e conversar com elas e aprender com elas ou trocar informações. Essa é uma possibilidade bem real. E é sim uma possibilidade que é estudada em alguns grupos iniciáticos, porque eles consideram que isso é um conhecimento avançado que só pessoas iniciadas e pessoas do próprio grupo deles é que poderiam ter esse tipo de conhecimento e usar esse tipo de prática. Eu discordo disso, até porque, na verdade, apesar de que seja difícil fazer uma projeção astral consciente, no dia a dia, todo mundo faz projeção astral. Toda noite, quando você dorme, a sua consciência se desloca do seu corpo físico e vaga pelos planos astrais. Você geralmente não lembra disso, porque a sua mente não está treinada para lembrar. Mas, via de regra, todo mundo faz projeção astral, embora não lembre disso. Então, o fato de ser possível usar projeção astral para benefício profissional, não necessariamente benefício espiritual, você provavelmente já fez isso e nem se deu conta. Muitas pessoas já devem ter feito isso de forma inconsciente e nem se aperceberam disso. Então, o fato de estar passando essa informação publicamente, na minha opinião, não faz diferença nenhuma. Pelo contrário, é apenas uma maneira de facilitar para que as pessoas que querem realmente estudar e se aprofundar sobre isso passem a fazer isso de forma consciente e não apenas de forma inconsciente, como provavelmente elas já fizeram. Aperfeiçoamento do ser ou ascensão espiritual. Esse é, com certeza, um dos principais focos da projeção astral e é tema abordado por muitos grupos espiritualistas. Da mesma forma que você pode usar a projeção astral para ir a lugares, conversar com pessoas e aprender coisas novas com relação ao trabalho ou com relação às coisas do plano físico, você também pode fazer isso com relação às coisas do plano espiritual. Ou seja, você pode encontrar grandes mestres espirituais ou participar de escolas ou cursos nos planos espirituais que se referem ao seu aperfeiçoamento como ser, como entidade. Falando aqui ser em termos de ser espiritual que transcende a realidade da Terra. Geralmente nós entendemos que a nossa existência está limitada à Terra. Inclusive as próprias religiões muitas vezes pregam isso, que existe a vida após a morte.
Mas o que seria essa vida após a morte? Basicamente seria uma cópia da nossa vida aqui no plano físico, só que acontecendo no plano astral. Na verdade, existe muito mais do que isso. Como eu dei uma prévia aqui, que existe mais de um plano astral, existem na verdade mais 5 níveis diferentes de planos que transcendem o nosso mundo físico. Além do plano astral, existem mais 5 outros planos, e isso varia bastante conforme o tipo de escola ou linha filosófica que você segue. Há grupos que dizem que na verdade não são 7 planos, e sim 33 planos. Ou seja, tem mais 30 planos além do plano físico. Enfim, isso não vem muito ao caso. O importante aqui é você entender que existe muito mais no universo criado, existe muito mais além do plano físico que nós estamos habituados a lidar no nosso dia a dia. Além do plano físico, existe o plano astral, o astral inferior no caso, como muitos dizem, que por si só já é todo um outro universo. E só isso já abre aí uma infinidade de experiências e aprendizados que vão muito além daquilo que a gente poderia ter só no plano físico. E além do plano astral inferior, existem ainda outros planos, com ainda muitas outras possibilidades. Então, a lição importante aqui existe muito mais do que o plano físico. É interessante você ter isso em mente e saber que quando você desencarnar, você vai ter muito mais coisas pela frente. Não terminou, muito pelo contrário, esse é só o começo da viagem. E segundo algumas linhas espiritualistas, nós temos várias encarnações no plano físico justamente para aprender a controlar a nossa mente, aprender a sermos seres maduros. E a partir daí, quando você alcança um certo nível de desenvolvimento como ser, você não precisa mais encarnar nos planos físicos e você passa a ter uma existência apenas nos planos astrais. Ou seja, à medida que você vai aprendendo e vai amadurecendo como ser, você vai sucessivamente alcançando planos mais sutis, planos mais transcendentes, e cada plano você percebe que é uma realidade completamente diferente. Segundo algumas linhas espiritualistas, acima do plano astral inferior, existe, só a título de exemplo, o plano mental. E qual é a diferença do plano astral para o plano mental? Bom, no plano astral, você tem basicamente uma cópia do plano físico, ou seja, as pessoas têm corpos, têm pernas, braços, olhos, elas vivem basicamente de uma forma muito parecida com aquela que nós vivemos no plano físico. A partir do plano mental, os seres já alcançaram um tal tipo de desenvolvimento que eles não precisam mais ter pernas, ou braços, ou olhos para enxergar. Eles se manifestam apenas como entidades do plano do pensamento. Eles não precisam ter uma forma definida. Geralmente, esses seres do plano mental, eles não são visíveis, mesmo para aqueles que estão no plano astral. E quando eventualmente eles são visíveis, geralmente eles são vistos como apenas um foco de luz, uma fonte de luz, sem uma forma muito clara ou definida. Porque, de fato, no plano mental, os seres não precisam ter uma forma física como nós temos de pernas e braços. Eles transcenderam a necessidade de ter uma forma física. Mas isso é tema para outros vídeos. Por enquanto, vamos abordar apenas a questão do básico, que é sairmos do plano físico e irmos apenas um degrau acima, que é o plano astral inferior. A partir do momento que você consegue ter acesso ao plano astral de forma consciente, abre-se todo um imenso universo de possibilidades. Então, é interessante, sim, por todas as coisas que eu citei aqui, desenvolver a técnica de projeção astral.
Em breve, em outros vídeos, eu vou abordar mais temas a respeito disso, inclusive a questão do se existem vidas anteriores, se nós tivemos vidas anteriores, por que nós não lembramos dessas vidas anteriores? Que é um argumento que muitas vezes os céticos citam. Por que eu não lembro, então, se eu tive uma vida anterior a essa, se eu sou um espírito que teve várias encarnações, por que eu não lembro dessas encarnações? Bom, sobre isso e sobre outras questões também relacionadas ao funcionamento da mente, eu vou tratar no próximo vídeo. Era para ter publicado esse vídeo no final de semana passado, mas eu estava revisando aqui o conteúdo e eu vi que faltaram algumas coisas importantes. Veja, a ideia aqui não é fazer um curso completo sobre projeção astral, até porque o universo da projeção astral é algo muito amplo, provavelmente tão amplo quanto o próprio universo. A ideia aqui é fazer apenas um vídeo de introdução para que aquelas pessoas que estão começando agora no universo do mundo astral tenham pelo menos uma noção básica do que é e do como funciona. Pensando nisso, eu acho que faltou aqui alguns tópicos que são importantes, mesmo para quem está começando, mesmo para um vídeo que seja apenas introdutório à projeção astral, são tópicos que são importantes e que devem ser considerados por quem está pretendendo começar a estudar e praticar a projeção astral. Contato com extraterrestres. A lógica simples da coisa é: nós temos um corpo físico, nós seres humanos, temos um corpo físico e também temos um corpo astral, um corpo espiritual. Ora, se nós temos, os seres que vivem em outros planetas, em outros mundos, em outras galáxias, provavelmente também têm. Segundo Chico Xavier, até os animais têm um corpo astral, eles têm um espírito, uma alma, e inclusive eles também desencarnam e reencarnam à sua própria maneira. Ora, se até os animais têm alma, têm um corpo astral, certamente os seres, particularmente os seres inteligentes que habitam em outros planetas, têm também. Ora, se esses seres têm um corpo astral, então nós podemos contactá-los via plano astral. Porque o problema de contactar extraterrestres é que geralmente eles estão muito longe, porque são milhares de anos-luz de distância, e no mundo físico, segundo as leis da física, nós não podemos ultrapassar o limite de velocidade da luz. Então, mesmo que nós pudéssemos ter uma nave que viajasse à velocidade da luz, isso não existe, mas mesmo que tivéssemos, nós levaríamos 50 mil anos, 100 mil anos, enfim, para chegar fisicamente até esses locais. Então, até o momento, é impossível ter contato físico com esses seres de outros mundos. Há muitos relatos de que, na verdade, esses contatos já aconteceram zilhões de vezes aqui na Terra, porque eles vieram para cá, porque eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Mas enfim, isso é área para a ufologia, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. A questão é que, no plano astral, é extremamente fácil você contactar seres de outros mundos. Porque aquelas limitações que nós temos no plano físico simplesmente não existem para o corpo astral. Então você pode viajar pela galáxia inteira, atravessar a galáxia inteira assim, numa fração de segundo. O limite de velocidade da luz não se aplica ao corpo astral. Então é relativamente fácil você contactar seres de outros mundos. O que você precisa para fazer isso? Basicamente a vontade, a intenção. Se você é uma pessoa que já estuda sobre isso, que lê livros sobre isso, que vê filmes, documentários sobre isso, isso já está impregnado na sua cabeça. Então, muito provavelmente vai ser uma coisa natural, eventualmente nas suas práticas de projeção astral, você encontrar seres de outros mundos. Então, isso não é um bicho de 7 cabeças, é algo relativamente simples e tudo o que você precisa é ter a intenção de. Se você tem a intenção de, eventualmente você vai contactar seres de outros mundos nas suas projeções astrais conscientes. Outro tópico importante
que pode ser um pouco assustador, mas a intenção aqui não é assustar, a intenção aqui é simplesmente informar e avisar. Nem tudo no plano astral são rosas. Da mesma forma que no plano físico existem lugares que são lindos e maravilhosos, um verdadeiro paraíso, no plano astral existem também lugares lindos e maravilhosos. No plano físico existem lugares que definitivamente você não gostaria de visitar. No plano astral, esses lugares também existem. Existem pessoas boas no plano físico e existem pessoas boas no plano astral. Da mesma forma que existem pessoas que sentem prazer em fazer o mal no plano físico. Essas entidades também existem no plano astral. A prática de vampirismo astral é uma prática relativamente comum, provavelmente muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. É interessante, se você está pensando em entrar nesse universo, que você tenha conhecimento disso. Sim, isso existe, sim, isso é real e há mecanismos que você pode adotar para, pelo menos, minimizar, né, os danos de você eventualmente ter contato com seres das sombras, né, como o pessoal da espiritualidade fala, seres evoluídos, seres que não são do bem. No curso sobre pirâmides e bioenergética eu tenho uma aula específica sobre isso, em que eu falo sobre essas questões de vampirismo astral e algumas técnicas que é possível nós usarmos para evitar ou pelo menos amenizar os danos causados por esse tipo de prática feito por seres das sombras, né? Seres que não são do bem. Se você ainda não conhece, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para uma página com informações sobre o curso sobre pirâmides e bioenergética. Lá tem a lista de todas as aulas e todos os conteúdos que são abordados no curso. E para aqueles que dizem, tá vendo? É por isso que eu digo que você não deve se envolver nesse tipo de prática de projeção astral, porque daí você vai acabar tendo contato com esse tipo de coisas tenebrosas, vampirismo astral e coisa e tal. Olha só, nós estamos no astral neste exato momento. Nós estamos 24 horas no plano astral. Apenas a nossa consciência, neste momento, está focada no plano físico. Mas neste exato momento, nós estamos no plano astral. E se for o caso de nós sermos atacados numa prática de vampirismo astral ou qualquer outra prática, isso pode acontecer agora. Isso pode acontecer a qualquer momento, independente de você praticar projeção astral ou não. Independente de você saber isso, de você ter esse conhecimento ou não. Não faz diferença nenhuma. Se for para você sofrer um ataque astral, um ataque psíquico, isso vai acontecer de qualquer maneira. Não faz diferença nenhuma. A diferença é que se você tem este conhecimento, existem ferramentas que você pode usar para se proteger ou pelo menos para amenizar os danos causados por esse tipo de prática nefasta. Essa é a diferença. O fato de você fazer projeção astral consciente não muda nada. O que muda apenas é que você passa a ter consciência de uma coisa que possivelmente já acontecia e você nunca havia percebido. Essa é basicamente a única diferença. Então não é porque, agora que eu comecei a fazer prática de projeção astral, essas coisas começaram a acontecer. Se você percebe que essas coisas estão acontecendo, não é porque elas começaram a acontecer agora, é porque elas sempre aconteceram, só que você nunca havia percebido. Então a prática de projeção astral é importante até para isso, para você perceber coisas que antes você não percebia, para que então você possa eventualmente tomar alguma atitude a respeito, fazer algum trabalho para se proteger contra eventualmente aí práticas nefastas que acontecem no plano astral. Então, não justifica, muito pelo contrário. O fato de acontecerem coisas desagradáveis no plano astral é
na verdade, mais um argumento para sim você mergulhar nesse universo e aprender mais. Porque quanto mais você aprender, mais ferramentas, mais conhecimento você tem para lidar com isso, ok? Por último, mas não menos importante, eu acho que é importante mencionar aqui a questão da alienação. Algumas pessoas, principalmente no começo, que elas percebem que elas podem fazer a viagem astral, que existe essa possibilidade de sair do corpo físico e ficar vagando por aí, seja vagando pelo próprio plano físico e ver coisas que a gente normalmente não poderia ver em corpo físico, seja ter experiências no plano astral. Muitas vezes as pessoas ficam deslumbradas, né? Ficam impressionadas, e a viagem astral ela pode acabar se tornando uma espécie de fuga, porque talvez a vida no mundo físico seja desagradável, não seja aquilo que as pessoas estão buscando, e elas acabam se refugiando no plano astral e digamos que elas passam a permanecer tempo demais, né, no mundo astral e deixam de lado a vida comum que a gente tem, a nossa vida cotidiana. Independente do que você faz no plano astral, a sua vida no mundo físico continua. Então, a princípio, nada vai mudar. Você vai precisar continuar trabalhando, vai precisar continuar estudando, os boletos de contas para pagar vão continuar chegando, nada vai mudar. A sua vida no mundo físico continua normalmente. Uma das grandes vantagens de você ter acesso ao plano astral é a questão de aprendizado para você evoluir, para você amadurecer como pessoa e como ser cósmico, né? Como um participante aí do cosmos. Mas a sua vida aqui no plano físico ela não vai necessariamente mudar por causa disso. Então é importante você ter isso em mente. A vida no plano físico é uma coisa e as experiências que você tem no plano astral é outra coisa. A não ser que você use as práticas de projeção astral, como foi mencionado aqui, para questões de trabalho, para você contactar clientes, fornecedores, buscar informação no plano astral para o seu negócio, para a sua empresa, aí você acaba meio que mesclando as duas coisas. Mas de forma geral, as pessoas usam a projeção astral mais para fins de espiritualidade e muitas vezes elas podem sim ficar deslumbradas com experiências fantásticas no plano astral e esquecer que a vida no mundo físico continua. Então é importante lembrar disso. A vida continua. E as experiências do plano astral sim são importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas nós não podemos de forma alguma deixar de lado as nossas experiências, a nossa vivência no plano físico. A nossa vida no plano físico é tão importante quanto as nossas vivências no plano astral. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui é porque é importante. Então, é preciso dar a devida atenção a isso, ok? Então, abraço. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os seus colegas, amigos, familiares e até o próximo vídeo.